E aí, galera, beleza? Estamos aqui para a segunda aula de estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. Agora, eu vou dividir a estrutura do Sistema Financeiro Nacional em três partes. Vou dividir pelos seus órgãos normativos e assim por diante. Por exemplo, o que nós vamos estudar agora é o Conselho Monetário Nacional, é um órgão normativo. Nós também temos os outros órgãos normativos, que é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Depois, nós temos também um outro órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Esses outros dois nós vamos estudar mais à frente. Agora vamos estudar o Conselho Monetário Nacional. Extremamente importante você entender. De todos os três, o mais importante, o que você deve carregar e levar consigo para a prova. Então vamos lá. No Conselho Monetário Nacional, nós temos o órgão normativo, que é ele, as suas entidades supervisoras, que é o Banco Central do Brasil, o Conselho de Valores Mobiliários, CVN, e BCB, Banco Central do Brasil, e os operadores do Sistema Financeiro Nacional. Ok? O que a gente vai começar agora é estudar essa estrutura aqui toda na ordem. Primeiro o órgão normativo, depois as entidades supervisoras, depois os operadores do sistema. Então vamos começar falando do Conselho Monetário Nacional. Importante salientar, ou importante dizer, importante deixar claro que essas 6 partes aqui são muitíssimamente, inexplicavelmente importantes você saber guardar dentro da sua cacholeta. Então vamos lá. O CMN é um órgão exclusivamente normativo. O que significa isso, Augusto? Ele apenas cria regras. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar, porque a maioria das pessoas, por mais que não goste, trabalham. Então o que acontece? Você chega no seu trabalho e seu chefe diz o seguinte: a partir de hoje ninguém vem de sandália rasteirinha. Mas por quê? Ah, porque pode acontecer acidentes. Ou ele pode falar, porque eu determinei que assim vai ser e assim será. E aí você passa a não utilizar sandálias rasteirinhas. Então o que ele fez? Ele criou uma norma. Ele vai descer lá da sala dele fiscalizar? Muitas das vezes o seu patrão faz isso. Mas vamos colocar que é uma empresa muito grande, uma empresa de 20 mil funcionários, que tem uma sede lá no Rio de Janeiro e você trabalha numa das partes dessa empresa lá no Acre. E aí, quem que vai fiscalizar? Ele, o chefe, o donão da empresa que está lá no Rio de Janeiro, ele vai sair lá do Rio de Janeiro para fiscalizar todas as lojas dele espalhadas pelo Brasil? Não. Quem fiscaliza é o gerente. O gerente chega e fiscaliza. Quem faz o papel de fiscalizador? O Banco Central do Brasil e a CVM, Conselho de Valor Mobiliário. Então vamos deixar isso bem claro, depois desse pequeno exemplo. Gente, o Conselho Monetário Nacional são 3 pessoas. Isso está sendo falado aqui nesses 6 pontos importantes. São 3 pessoas. Essas 3 pessoas teriam condição de fiscalizar todos os bancos, todas as casas de câmbio, toda a estrutura do sistema financeiro em que elas atuam? Vocês acreditam nisso? Elas teriam condição de fiscalizar? Também não. É impossível. Então, entenda, o CMN é apenas um órgão normativo. Ele apenas cria regras, normas, caminhos para que a economia possa andar sobre eles. Então, extremamente importante, já foi dito. O primeiro, grande chefão. Quando eu falo grande chefão, as pessoas falam, oh, grande chefão, quer dizer que ele é mais importante que todo mundo. Não, não é que ele é mais importante, é que a sua área de atuação é muito grande e é extremamente importante. Vamos fazer uma comparação aqui com o Conselho Nacional de Seguros Privados. O que é o seguro privado? O seguro privado é quando alguém compra alguma coisa e quer garantir que isso não vai ser perdido, não vai ser roubado por um intermédio de um acidente, isso não vai ser, ele vai ficar no prejuízo. Então ele vai e faz um seguro. Quem que normativa os seguros? O Conselho Nacional de Seguro Privado. Mas quem vende seguro privado? Bancos, entidades do sistema que o Conselho Monetário Nacional atua. Entendeu? Entendeu aí a ligação muito forte? Então vamos entender. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, o que ele vende? O que ele fiscaliza?
Ele fiscaliza as normas de previdências complementares. Essas previdências que os bancos, às vezes você vê na propaganda, faça uma previdência no banco fulano de tal e garanta um salário melhor quando você aposentar. É isso que é o Conselho de Previdências Complementares. Cria normas para esse tipo de atuação no mercado. Mas quem vende isso são os bancos. As mesmas entidades que o Conselho Monetário Nacional atua. Então, sempre que o Conselho Monetário Nacional faz uma norma, ele acaba influenciando, às vezes sim, às vezes não, mas ele acaba influenciando dentro dessas outras partes. E às vezes ele cria normas para atuar naquela situação. Então ele chega no Conselho Nacional dos Seguros Privados e fala assim, ó, nós precisamos fazer uma modificação, uma remodelagem, porque esse tipo de modelo que vocês estão atuando aí não está funcionando. Então, por esse motivo, ele é o grande chefão. Não é que ele é melhor do que os outros, porque sua área de atuação engloba as outras áreas de atuação também. Entenderam? Então, tudo bem. Então, entendemos que ele é o grande chefão. Da mesma forma, o Banco Central do Brasil, ele também é um grande chefão na área de fiscalizador, de aplicador, justamente pela questão do mesmo princípio do Conselho Monetário Nacional. Então, vamos dar continuidade aqui. Sua composição, desculpa, eu falei aqui na hora de ler, não vou editar. Sua composição. A composição do Conselho Monetário Nacional é composta de 3 pessoas. O ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Extremamente importante. O ministro da Fazenda, ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Grava isso. Quem o ministro da Fazenda é dentro do Conselho Monetário Nacional? O presidente, correto? O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão faz parte do CMN. Você vai encontrar ministro do Planejamento, também é. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão também é a mesma pessoa. Não mudou nada. Porque às vezes eles simplificam. Porque é conhecido mais como ministro do Planejamento. Quando você ouve na reportagem, fala assim, o ministro do Planejamento determinou que a partir de hoje... Não é assim? Eles nunca falam ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão determinou. Não. Eles abreviam. Então, às vezes você pode ouvir uma coisa e pode ouvir a outra. Entenda, são as mesmas pessoas. Tudo bem? Tá? O presidente do Banco Central, que tem status de ministro, ou seja, o ministro-presidente do Banco Central, também seria correto, ou o presidente do Banco Central, que tem status de ministro, também faz parte do Conselho Monetário Nacional. A quarta, sua reunião são mensais. As reuniões do Conselho Monetário Nacional são mensais. Todos os meses, num determinado dia da semana, eu vou buscar isso, vou aplicar nas próximas aulas. No determinado dia da semana, eles vão lá e fazem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Sempre, todos os meses. É mensal, gente. Todo mês tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Se porventura alguma coisa impedir, catástrofe, um tsunami, com um maremoto, que também faz parte, né? Sei lá, cai um meteoro em Brasília e esses caras todos morram. E não aconteceu esse mês. É uma fatalidade, gente, mas é para acontecer todos os meses a reunião do Conselho Monetário Nacional. Logo embaixo você vai ver Copom, reunião a cada 45 dias em média. De 45, 40, 42, 43, 39, 38. Por que é em média 45 e 45 dias? Porque ele é feito num determinado dia da semana. Então, às vezes, esse dia cai quanto vai dar 42. Se deixar para a próxima semana, já vai ser mais de 50 dias. Entendeu? Por isso que tem essa questão. Em média, 45 em 45 dias. Correto? Vou deixar uma coisa extremamente importante. Eu coloquei os dois, um depois do outro. Reunião do Conselho Monetário Nacional e reunião do Copom. O que a reunião do Conselho Monetário Nacional faz? Eles vão lá e decidem uma nova norma, uma nova regra, uma nova situação, um novo problema que gerou na economia, uma nova atuação, o que eles vão fazer, o que eles vão praticar. O que é o Copom? O Copom é outra coisa.
Eles se reúnem para formularem as novas taxas, as novas metas de inflação, essas coisas. Não misturar a reunião do CMN, que é para tratar de diretrizes gerais do nosso Conselho Monetário, do nosso Sistema Financeiro Nacional, e o Copom, que é para tratar de taxa de juros, de dívida pública, que são as taxas que são o caminho que a economia costuma seguir. Não é obrigado, mas costuma-se seguir isso, uma média bem próxima, ponderada, aí, que é o que os economistas costumam falar. Então vamos deixar só claro. Reunião do Conselho Monetário Nacional é uma coisa e reunião do Copom é outra coisa. Beleza? Ficou claro? Não esquece. Sexto, onde é feita a reunião do Conselho Monetário Nacional? Ela é feita no Banco Central do Brasil, existe um local para ser feita. Da mesma forma, aonde é feita a reunião do Copom? No Conselho Monetário, no Banco Central do Brasil, existe um lugar específico para ela ser feita. Todas elas não são a estrutura, tudo que é necessário para que seja feita uma reunião, a pessoa para servir água, outra pessoa para anotar a ata, pessoas entendidas de outras áreas da economia são chamadas para fazer parte, para falar, olha, a agricultura está passando por um problema, de acordo com meus cálculos, a safra vai ser menor, então vocês têm que ver isso daí para vocês tomarem uma medida para a economia, para o país não quebrar, ou para o país não faltar dinheiro, para não faltar comida, entendeu? Então, eles chamam pessoas e fazem essa reunião do CMN a cada 30 dias no Banco Central. Reunião do Copom a cada, em média, 45 dias, também no Banco Central. Quem dá a estrutura para que essas pessoas possam se reunir e fazer essas reuniões? O Banco Central do Brasil. Dá toda a infraestrutura. Deixa as cadeirinhas bonitinhas, tudo limpadinho, um local legal para trabalhar. Entenderam? Então, essa é a parte onde a gente fala de umas partes importantes do Conselho Monetário Nacional. Eu vou estar dando continuidade na terceira aula, os objetivos do Conselho Monetário Nacional e as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Muito obrigado e